Eu diria tempestade, eu diria rio, eu diria tornado, eu diria árvore. Eu diria molhado por todas as chuvas, umedecido por todos os rosados. Eu rolarei como sangue frenético sobre a lenta corrente do olho das palavras, em cavalos loucos, em meninos viçosos, em coágulos, em tampas, em vestígios de templos, em pedras preciosas, o suficientemente longe para desencorajar os menores. Quem não me compreende, tampouco compreenderá o rugido do tigre. Caderno de um retorno ao país natal. M. Césaire. Boa noite a todos, todas e todes. Quero desejar uma ótima live para todos que estão aqui. Muito obrigada às meninas que aceitaram o nosso convite. Hoje vai ser um bate-papo descontraído, a gente vai falar sobre gênero e água, então já convido todo mundo que tiver questões, perguntas para deixar no chat, que a gente vai abordar no final da sessão. Essa live faz parte do quadro Gênero e Geociências, que é uma parceria entre a Ponte, que é o projeto de divulgação de geociências crítica, e a ABMGEO, Associação Brasileira de Mulheres nas Geociências. Ele acontece todo mês, sempre nas segundas-feiras, às 19 horas. A ideia do quadro é debater outros feminismos e pensar como as geociências, e nós, como geocientistas, podemos trabalhar para poder romper com as mais diversas opressões. E hoje vamos trazer a água como prisma central desse debate e ir costurando as interseccionalidades a partir daí. Primeiramente, como a água está distribuída no mundo. E aí eu trouxe aqui um slide bem ilustrativo para a gente poder ver que a maior parte da água, às vezes isso está chovendo no molhado para quem já trabalha com água, quem que já é da área, mas assim, é legal trazer essa imagem de forma bem visual para a gente poder ter uma noção da quantidade do volume, né? Então, nessa primeira imagem que diz o mundo da água, essa bola maior é toda a água dos mares reunida, qual que seria o volume dela comparado ao volume da Terra. Nessa segunda bolinha aqui, é o volume de toda a água doce. E nessa bolinha bem menorzinha aqui embaixo, é a água doce líquida. Então, assim, outra forma de trazer isso também é nesse gráfico que está aqui do lado, mostrando a proporção da água doce que a gente tem no planeta Terra, que é a água que a gente usa para poder beber, cozinhar, reproduzir a nossa vida, enfim, água que a gente usa no nosso dia a dia. E aí, agora trazendo aqui para o Brasil. A gente vive aqui no Brasil um mito da abundância da água, né? Então, com essa ideia dos rios voadores, a Amazônia, o Pantanal, o verão chuvoso, às vezes parece que essa água toda que a gente tem aqui nunca vai acabar. Mas apesar de ter as maiores reservas de água doce do mundo, com cerca de 12% do total mundial, o Brasil ainda sofre com a insegurança hídrica. A insegurança hídrica, ela é você não conseguir ter acesso à água em quantidade e de qualidade adequadas para poder fazer a manutenção da sua própria vida. Então, assim, segundo o IBGE, aqui no Brasil a gente ainda tem 35 milhões de pessoas que não podem contar com acesso à água potável em quantidade suficiente para a manutenção das suas vidas. E que é importante a gente entender que existem dois tipos de escassez hídrica. A escassez física, que é quando a água não existe fisicamente em algum lugar, e a escassez econômica, que por mais que a água exista fisicamente, não existe a infraestrutura adequada para que essa água chegue até as pessoas. Então, assim, voltando um pouco, quem são as pessoas que sofrem pela falta de acesso à água? Então, a ideia desse bate-papo é ir puxando esse fio condutor e trazê-los para esse debate que é tão importante. Até porque aqui no Brasil, água também é sinônimo de energia, mas esse é papo para uma outra live. Então, para começar, eu vou fazer uma rodada de apresentação. Eu vou pedir para cada uma se apresentar e dizer o que te motiva a estudar gênero e água. E eu vou começar por mim mesma. Meu nome é Bárbara Zambelli, eu sou engenheira geóloga formada na UFOP e sou cofundadora da Ponte, esse espaço que está recebendo essa live. Eu sou de BH, mas atualmente eu estou no Polo Sul, estou brincando, estou em São Paulo, está muito frio. E o que me motivou a estudar gênero e água foi, primeiramente, acho que é empatia mesmo, foi entender que a falta de água ela afeta homens e mulheres de forma diferente. E saber que de onde eu venho, eu não preciso me preocupar se quando eu abrir minha torneira, se vai ter ou se não vai ter água. Ou se essa água vai estar própria ou não para o consumo. Mas saber que bem pertinho daqui de onde eu moro, às vezes do outro lado da ponte, ou do outro lado do viaduto, ou até mesmo debaixo do viaduto,
Outras irmãs, outras várias mulheres têm histórias de vida bem diferentes da minha, e não só histórias, mas também como presente. E para elas conseguir água para reproduzir a sua vida é uma tarefa árdua diária. Isso vai desde a divisão sexual do trabalho, né, que as mulheres são responsáveis pelo trabalho doméstico, pelo trabalho que é principalmente de tomar conta da casa, então vai da lavanderia, de fazer comida, de garantir água, e todo o trabalho de reprodução social da vida, ele depende muito da água, né? Então, as mulheres, elas são as responsáveis pelo suprimento de água da casa. O próprio trabalho de cuidado. Então, quando alguém fica doente, quem que cuida? É a mãe, a irmã, é a tia. O trabalho de cuidado também, ele é deixado para as mulheres, né? E aí, se a água ela não tem uma boa qualidade e a pessoa que toma água ela fica doente, esse trabalho também recai sobre a mulher. A própria questão dos estudos. Então, se a mulher ela tem que buscar água, muitas vezes ela vai ter menos tempo disponível para poder estudar, e isso vai aumentando a desigualdade de gênero à medida que os anos se passam, ela vai ter menos tempo de estudo, que vai resultar em trabalhos menos qualificados, em salários menores. E até a questão da pobreza menstrual, né? Que a gente tem que pensar que as mulheres, a partir do momento que elas menstruam, elas precisam de ter um acesso mínimo à água para que elas consigam reproduzir a vida, para que elas consigam, de fato, fazer alguma coisa, para que elas possam sair de casa, elas têm que ter acesso a banheiro, a água, a absorvente, para que elas, né, se elas moram em uma casa que não tem acesso à água, como é que elas vão fazer para ir para a escola quando elas estão menstruadas? Então, muitas meninas acabam deixando a escola quando elas ficam menstruadas. Várias dessas questões acabaram me trazendo para esse âmago, né, do gênero e da água. E aí, e como que foi para vocês? Vou começar pela Ana. Boa noite, pessoal. Muito prazer estar aqui com essas ótimas companhias, Bárbara e Jéssica. Muito obrigada pelo convite. Falar sobre esse tema é muito agradável para mim, né? São os dois temas que chamam muito a minha atenção, água e gênero. E como a Bárbara falou, então eu vou me apresentar, e à medida que eu vou me apresentando, eu vou falando um pouco o que me motivou, né, a estudar água e gênero. Então, preciso falar um pouquinho da minha trajetória aí na área das geociências, né, e como esse caminho aí me trouxe até aqui. Primeiramente, então, a questão ambiental, ela sempre me chamou mais atenção, né, talvez por conta da minha experiência de vida, a experiência familiar, meus pais são ambientalistas, geógrafos, então eu sempre me senti também muito bem no campo, na natureza, eu gostava de observar, né, como que é o processo da natureza, o comportamento do meio físico, ouvindo muito discussão ambiental, então isso foi um incentivo, acho que foi o start inicial, pensar na questão ambiental. Agora, sobre a hidrogeologia, né, quando eu entrei na faculdade, eu sou formada na USP, tá, eu entrei em geologia em 2007, e quando eu entrei na USP, bom, aí 1000 portas se abrem, né, um mundo de oportunidades, novidades, a universidade, como o próprio nome diz, né, um grande universo, e uma das melhores fases da vida, né, viver a universidade, gostaria que muitas pessoas tivessem essa oportunidade, né, e estar na USP me fez circular sobre os professores, pesquisadores, projetos, a gente consegue participar de comissões, entidades, empresas júniores, então isso foi muito importante para mim. E no meu segundo ano de graduação, eu lembro que eu comecei a entrar na empresa júnior e apareceu um projeto sobre águas subterrâneas. E eu não me lembro mais o assunto, né? Mas na hora eu me interessei e falei, nossa, eu quero participar desse projeto. E aí, em contato com alunos mais velhos, veteranos, falaram, vai procurar o tal professor, né? Eu estava no segundo ano e eu fui lá falar com o professor. E ele me deu um banho de água fria, né? Ele falou, segundo ano, não, primeiro você tem que estudar bastante, a hidrogeologia, ela depende de toda a geologia, né? Você precisa entender toda a geologia, fazer muito bem feito, tenha boas notas, e até lá, a hidrogeologia, o curso da hidrogeologia era penúltimo ano, né? Estava no segundo ano, eu falei, nossa, o caminho vai ser longo. E aí ele falou, quando você estiver no curso, você me procura. Eu saí da sala meio desapontada, né? Falei, bom, mas duas coisas ficaram na minha cabeça. A hidrogeologia depende de toda a geologia, preciso entender bastante essa geologia e preciso de notas boas para conquistar o professor, né? E aí eu fui gostando de outras áreas, gostava muito de mapeamento, né, fazer campo,
a geologia estrutural, então outras, fui gostando bastante de outras áreas. E quando chegou a vez da hidrogeologia, né, eu fiquei em êxtase, falei, pronto, agora é a hora, vamos lá estudar, e realmente gostei muito, foi muito bom. A parte física da água subterrânea, aí eu fiz a minha iniciação científica, meu trabalho de conclusão de curso, eu trabalhei em consultoria de meio ambiente, e passei no IPT, né, trabalhei quase 10 anos no IPT, foi uma outra grande motivação para a minha carreira. Encontrei grandes profissionais aí apaixonados pelo assunto. E no IPT a gente trabalha muito com projetos sociais, gestão de recursos hídricos. E foi lá que eu enfrentei problemas sociais, né? Projetos relacionados a isso. Participei de comitês de bacia. E aí isso me motivou, né, a entender que a hidrogeologia, as águas subterrâneas, estavam intimamente ligadas a esses projetos de gestão de gerenciamento. E aí, para finalizar, sobre a questão de gênero, né? Ela é muito mais recente para mim. Recente, eu digo assim, no aspecto da percepção do assunto, tá? Porque por ser mulher, a gente vivencia desigualdade, acho que desde que a gente nasce. Mas o fato de compreender que é uma desigualdade de gênero, né? Que é um assédio, que é uma desigualdade de oportunidades, né? Na profissão. Eu só fui perceber quando teve o coletivo feminista na USP, geóloga de Nalva, e ouvindo as geocientistas conversarem sobre o assunto, diálogos, a ABMGEL foi essencial também, né? Inclusive esse é um quadro da ABMGEL, que nos proporciona aí debates, conhecimento. Então eu pude escutar, pude dialogar e perceber que a gente tinha muita coisa para mudar, tanto na questão social, envolvendo águas subterrâneas, como na questão de gênero, e gênero dentro das águas subterrâneas, né, que é o assunto que a gente vai falar hoje aqui. Então, mais ou menos isso. Ai, adorei conhecer um pouco mais da sua história. Não sabia que você era filha de geógrafos. Que infância divertidíssima que deve ter sido essa. Nossa, e para mim foi engraçado, porque quando eu estava na graduação, assim, eu não tive esse contato já tão no começo como você com a hidrogeologia. E foi só depois de formado que eu acabei me envolvendo mais, assim. Já buscava algo que fosse mais aplicado dentro da geologia, sempre gostei muito de campo também, de geotectônica, de entender, né, o arcabouço maior, mas nunca tinha, de fato, dado a atenção para as águas subterrâneas, até depois que eu me formei, que fui entender onde que a geologia pode ser aplicada, de fato, que você consegue colher os frutos de uma mudança social, né? E aí isso está sendo muito enriquecedor. Eu estou começando também há pouco tempo, conheci pessoalmente ou virtualmente tantas mulheres inspiradoras que estão me guiando nesse caminho. E para mim é um enorme prazer receber vocês aqui hoje. Jéssica, se puder compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Ixi, eu acho que a internet travou. Voltou. Voltei. Gente, vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Se você puder se apresentar, pode mandar bala. A internet deu uma caída que já bateu aquele desespero, né? Para deixar a gente nervosa na live. Mas então, gente, boa noite. Eu gostaria de agradecer a presença de todas aqui, de todos, de todes. Eu me chamo Jéssica Barcelos, eu sou geóloga, sou formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Fico ali na região de Seropédica, né, perto de Itaguaí, próximo a São Paulo. E atualmente eu sou mestranda na Universidade Federal do Paraná. Eu também trabalho com águas subterrâneas, assim como a Bárbara e como a Ana, mas na minha pesquisa eu exploro um pouco mais sobre um conceito muito interessante, que é o conceito de segurança hídrica, que é você trazer água em quantidade e qualidade para todo mundo, isso independentemente de credo, de raça, de gênero, de qualquer outra coisa. Mas assim, por que comecei a estudar, né, água subterrânea e gênero? Ao contrário das duas que tiveram contato mais na graduação, eu acho que a hidrogeologia ela me escolheu antes de eu saber o que era hidrogeologia. Eu não falei de onde eu sou, né? Eu sou de Magé, uma região metropolitana do Rio de Janeiro, mas eu cresci em Macaé, conhecida como a capital nacional do petróleo. E durante 17 anos eu morei em um bairro que toda a população desse bairro consumia água subterrânea. O nome desse bairro é Lagomar. E eu sempre procurei entender o porquê que a água daquele bairro que a gente pegava de bombas freáticas, né, que na época eu não sabia o que era aquilo, por que ela tinha cor e tinha um cheiro esquisito.
E aí eu comecei a procurar para entender quem é que estuda a água que fica embaixo da terra, porque a única coisa que eu sabia é que aquela água ela vinha debaixo da terra. Não era uma água encanada, então eu tinha um conhecimento, né? Porque quando a gente tem o saneamento básico, a gente perde um pouco da noção de onde está vindo a nossa água e para onde vai a nossa água, para onde vai o nosso esgoto, né? E aí eu entrei para geologia, mas sempre com aquele pensamento, depois de entender o que era hidrogeologia. Hidrogeologia é o pessoal que estuda água subterrânea. Eu falei, nossa, é igual a da minha casa, água embaixo da terra, eu vou estudar isso. E fui tentando estudar durante a graduação, também fiz no meu TCC, falei mais sobre produtividade em aquífero fraturado, mas sempre me senti tocada, porque era um assunto que fazia parte da minha essência, né? Que fazia parte de quem eu era. Então, eu era geóloga, eu decidi me tornar geóloga para poder estudar aquilo que faz parte não só da minha realidade, mas como a realidade da minha mãe, como a realidade do meu pai, dos meus amigos que cresceram comigo, e também sobre um assunto que sempre me causou um pouco de estagnação, assim, de ficar assim, meio parada, né? Por que o meu amigo não consegue ter água branca para lavar roupa, para cozinhar ou para beber, mas outras pessoas conseguem? E daí eu comecei a estudar um novo conceito, que não é tão novo assim, mas está sendo debatido recentemente, que é o racismo ambiental. Que quando a gente vai olhar quem são as pessoas que não têm acesso à água de qualidade, em quantidade, essas pessoas elas têm uma cor, e não é a cor branca. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo dessa garrafinha aqui, que eu sempre, toda live que eu vou, eu levo. Tem gente que coleciona amuleto, né? Eu coleciono água pelos lugares onde eu passo. Essa água aqui, ela foi coletada no dia 8 de outubro de 2020. E é diretamente da torneira da casa da minha mãe. Isso realmente é água, eu não coloquei nada aqui. É água que sai da cor da torneira da minha mãe. Então, assim, como vocês podem ver, né? Essa água ela não é apta nem para lavar roupa. Mas muita gente, e quando eu digo muita gente, é um bairro gigantesco, gente preta, pobre, favelizada, consome essa água aqui, às vezes para beber. Então, isso sempre me chamou muita atenção e eu decidi que a minha vida acadêmica, né, a minha profissão, ela ia se dedicar para poder estudar isso aqui, poder denunciar esse tipo de coisa. Porque, gente, se a água ela é fundamental para a vida e a gente precisa dela para cozinhar, para lavar roupa, para, como a Bárbara já falou, né, a gente pode adquirir doenças por meio de água contaminada, como verminose ou como qualquer outra doença de veiculação hídrica, quem é que vai ser mais afetado? As lembranças que eu tenho é que a minha mãe ficava muito preocupada caso eu fosse lavar o alface com aquela água. Então, a minha tia ficava preocupada se a gente estava com verme, se a gente tinha pego alguma doença de pele pela água. E as mulheres, no final das contas, eram as mais afetadas. Porque se eu ficava doente, quem é que ia faltar o trabalho para poder me levar no hospital? Se eu ficasse doente, quem é que ia ter que comprar o remédio? Quem é que ia ficar preocupada à noite? Era minha mãe, era minha avó, era minha tia. E aí eu decidi estudar, né, o gênero e água subterrânea por conta desse meu contexto pessoal, mas também atribuindo o contexto de raça, racializando. Porque hoje em dia eu racializo tudo, né? Eu já entro num bar e eu já conto quantas pessoas pretas tem dentro daquele bar, aonde essas pessoas estão, se elas estão servindo, se elas estão consumindo, assim como no shopping ou qualquer outra loja. E aí acaba saindo de forma mais natural, né? Então é isso, vamos começar aí o bate-papo. Espero que vocês curtam bastante essa live, é um prazer imenso estar com essas duas maravilhosas aqui, que estão sempre estudando comigo, me ensinando muita coisa, e isso para mim é gratificante demais. Ai, incrível, muito obrigada por você ter aceitado, Jéssica, por estar aqui com a gente hoje, dividindo um pouco da sua experiência e da sua história. Bom, aqui eu vou trazer só mais um slide para a gente entrar na nossa próxima pergunta. Bom, a gente falou já sobre água e água subterrânea, e às vezes não está muito claro qual que é o limite, né? Onde que está a água subterrânea, onde que está a água superficial, quanto de água a gente está falando. Então, retomando aquele primeiro gráfico que estava lá demonstrado na forma de mapa, né, com as bolinhas, 2,5% só de toda a água que existe no mundo, ela é água doce. E essa água doce, ela está dividida entre água superficial, que é aquela contida nos rios e lagos, entre água congelada nas geleiras, né, e nas capas que cobrem os polos,
e a água subterrânea. Então, se a gente pegar só a água que está em estado líquido, porque não tem como a gente usar a água do gelo, né? A água subterrânea, ela conta por 69% de todo o volume de água doce que a gente tem hoje em dia no planeta Terra, disponível para ser usado pelos seres humanos. Então, assim, qual que é a relação entre o gênero e a água subterrânea, mais especificamente, né? Trazendo aqui para a hidrogeologia mesmo. Você quer começar, Ana? Pode ser. Muito legal, Bárbara, você mostrando esse gráfico, né? Eu acho que ele é gritante, essa diferença. A gente percebe como tem muito mais água subterrânea disponível, né? Água doce subterrânea disponível, e acaba não sendo um recurso, como a gente não vê, né? A gente acaba não discutindo muito, a gente acaba não utilizando de uma maneira correta e acaba não fazendo uma gestão, um planejamento como deveria ser. E aí entra todas essas desigualdades, né? E as águas, ela é um recurso estratégico, né? A gente tem que falar disso para a humanidade, porque ela mantém a vida no planeta, sustenta a biodiversidade, a produção de alimentos, suporta todos os ciclos naturais. A água, ela tem, então, uma importância ecológica, uma importância econômica, uma importância social. Além disso, é o recurso natural mais extraído e mais utilizado no mundo, tá? É a água. E aí, quando a gente fala de água subterrânea, quando vem esse gráfico, a gente percebe a importância que a gente tem da água subterrânea. Mas é isso, o Brasil, ele é um país de contrastes, né? Contrastes físicos, contrastes sociais, né? Isso que a gente vai abordar aqui. Então, apesar do Brasil ter aí a maior reserva, né, e disponibilidade hídrica do mundo, acho que o Brasil conta aí com 13% de toda a água doce, tá no Brasil, né, um país riquíssimo em água, a sua distribuição, ela é completamente desigual, né? Se a gente for olhar o mapa entre as regiões norte, nordeste, sul, sudeste, o balanço entre demanda e disponibilidade é desigual, tá? E aí a gente, além disso, né, a gente tem outras desigualdades e começam aí os conflitos. Então, é um assunto longo que a gente vai longe, mas voltando aí para o gênero, né, a trajetória das mulheres é marcada por exclusão social, é marcada exclusões econômicas e políticas, né? Então, a falar de acesso a água não é diferente, existem desigualdades também. As mulheres, elas são consideradas as mais prejudicadas quando falta água no mundo. E são as mulheres, né, olha o paralelo, as principais gestoras da água no âmbito doméstico, são as conhecidas, né, as mulheres têm o papel aí de cuidar, né, da água. Mas as decisões públicas sobre a água são guiadas, na sua maioria, por preferências masculinas, que não levam em conta as especificidades femininas, né? Então, aí entra a discussão de gênero e água. Mas eu queria, antes de começar a falar, acho que é importante, o que é gênero, né? O que a gente entende sobre gênero? O gênero, gente, é um conceito social, né? Diferenças entre homens e mulheres resultantes aí do processo de socialização, um conjunto aí de qualidades e comportamentos que a sociedade espera de homens e mulheres diferentemente, né? Identidade social. Por que discutir aí a igualdade de gênero? Né? Culturalmente, homens na esfera têm atividades na esfera produtiva e mulheres na reprodutiva, né? Nos cuidados. E os homens têm funções aí maior no valor social adicionado. Então, os trabalhos do homem acabam sendo muito mais valorizados. Mas na visão biológica, se a gente for pensar, não é essa visão, né? A função reprodutiva sobre gênero, né? Existe a biológica, mas as atividades foram divididas aí, atividade para os homens e atividades para as mulheres. A principal característica aí dos gêneros é a desigualdade. Se todos somos iguais perante a lei, a equidade que vem para preencher esse vazio deixado pela justiça. E aí, no feminismo, né, a gente usa muito mais a palavra equidade do que igualdade. Eles têm o mesmo objetivo, tá? Mas a equidade é quando a gente começa a falar de justiça e oportunidades iguais.
As mulheres, elas são diferentes, e dentre as mulheres, como a Jéssica falou, né, existem oportunidades diferentes. Quando a gente fala de mulheres negras, mulheres pobres, né? Então, se há um interesse em dar oportunidades adequadas, conforme sua condição, então, por exemplo, as empresas devem estimular a contratação de mulheres oferecendo creches, oferecendo auxílios maternidade, né? Já que culturalmente a gente vem tendo esse desequilíbrio. E aí a gente vai corrigir isso da noite para o dia? Não vai, né? A gente tem que ter muito diálogo, participação, e não é à toa que existem aí programas, né? Programas sociais, por exemplo, cotas, programas Bolsa Família, gente, foi designado, não é à toa que foi dada essa responsabilidade para as mulheres, né? O Bolsa Família, quando teve, eram as mulheres que tomavam conta, né, da verba. E outros programas sociais que são extremamente importantes, né, para diminuir essas desigualdades. E a desigualdade de gênero, ela tá, gente, na nossa própria casa, né, quando há o cuidado dos filhos, cuidado da casa, ela está no mercado de trabalho, nós, geocientistas, aí já discutimos infinitamente em outros momentos, como existem, né, desigualdade no trabalho. Existe um dado do IBGE que diz que mulheres brasileiras ganham cerca de 20% a menos que homens, tá? No espaço de poder e gestão, as mulheres não gostam de política? Não, não é isso, né? Eu não gosto de ocupar cargos de poder, mas a gente tem aí, né, um histórico muito pouco de mulheres ocupando esses cargos políticos, né? Então, e nas ciências e tecnologia, né, na nossa área de geociências, às vezes as mulheres têm que trabalhar muito mais para ter o mesmo respaldo, né? A gente tem aí as dificuldades de ser ouvidas, dificuldades de oportunidades, salários menores, né? Isso são dados já coletados, né? Embora a gente tenha um alto nível aí de educação, existem mais... a gente até fez um estudo, a gente posso falar mais para frente, que existem mais mulheres hoje em dia fazendo doutorado, mas a hora que a gente vai ver na escala profissional, elas estão ou ganhando menos, ou tem menos mulheres participando. Então, esse panorama de gênero, né, a gente entendendo esse panorama de gênero, vamos em relação às águas, né? Então, eu gostaria aqui de trazer alguns números para nós. O Instituto Trata Brasil, ele trouxe alguns números pensando, né, no saneamento. E, no geral, 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável. 55% do esgoto no Brasil não é tratado. 100 milhões de pessoas não têm acesso à coleta de esgoto. E aí a gente vai para o recorte de gênero e recorte das minorias, né? O Pacto Global das Nações Unidas, Mulheres e Direitos Humanos, mostra que 1 em cada 7 mulheres brasileiras não recebe água em suas residências. 1 em cada 4 brasileiras não dispõe de sistema adequado de coleta de esgoto. Mais de 1 milhão de brasileiras não têm banheiro em suas residências. E essa desigualdade de gênero no acesso aos serviços de saneamento, né, básico, afeta outros direitos humanos. A gente está falando aqui de saúde, de segurança, moradia, educação, alimentação, né, impacto na saúde, por exemplo. O índice de afastamento da escola por diarreia e vômito, né, a preocupação que a Jéssica mesmo levantou, em meninas até 14 anos, é 76% maior que a média. Então, a gente vê aí dados de diferença, né, em relação ao gênero. Sem saneamento, as mulheres têm o quê? Menos escolaridade. Então, começa lá na base a nossa diferença, né? Se houver universalização do saneamento, reduziria 72 milhões de horas perdidas pelas mulheres com problemas de saúde. Fora as horas que, né, muitos casos, muitas comunidades, quando acaba a água, as mulheres são as responsáveis para ir atrás de água. E aí tem outro estudo que fala que a mulher gasta 2 horas por dia para buscar água. A ONU, no Dia Mundial da Água, publicou um relatório anual sobre água e dados cruzados sobre gênero, né, mostrando que mais de 2 bilhões de pessoas vivem sob estresse hídrico e escassez sazonal. Pessoas pobres são os que mais vão sofrer, né, escassez hídrica e pobreza. As mulheres, nesse caso, as mulheres são as mais afetadas, principalmente pretas e pobres, tá? Mulheres são as responsáveis pelas buscas da água, né, como eu já comentei. E 42% das famílias
Olha mais esse dado chocante. Houve caso de violência sexual nesse período de coleta da água. Então, além dessa busca da água, ainda tem a violência sexual. E aí, gente, falar de crise hídrica, né, de insegurança hídrica, é falar da conexão aí necessária entre gênero e raça. Não é meu lugar de fala, né, falar sobre raça, mas os exemplos, os dados, a Jéssica falando aqui das experiências, os números, né, eles nos ajudam a compreender que a gente não pode falar de problemas de água subterrânea sem olhar para a questão social, questão da raça, né, e de gênero. Falar de gestão de recursos hídricos é necessário incluir e envolver as mulheres nessa participação. Ora, se elas são culturalmente as responsáveis por cuidar, por gerir isso dentro de casa, como não participar, né, de gestão, de gerenciamento das águas, né, pensar aí no gerenciamento de recursos hídricos, estar presente na decisão de como a água será gerida. E que avancem os debates em congressos, fóruns, políticas de gestão, né, o 8º Fórum Mundial da Água, já houve a discussão do equilíbrio de gênero, questão relevante, eventos como a ABRH, o IAH, que é a Associação Internacional dos Hidrogeólogos, já tem uma mesa pela primeira vez para discutir gênero e água subterrânea. Debates na SBG, na Febragel, já tem mesas para discutir o assunto e estão chamando para divulgar trabalhos, né? Então, gente, a gente precisa obter dados, a gente precisa discutir, a gente precisa dialogar e para começar, né, para tentar diminuir essa situação, né? Alguns dados que eu busquei, a Agência Nacional das Águas fez um levantamento de gênero, 62% do quadro são homens em cargos técnicos, e em cargos técnicos são 82% homens e 18% mulheres, né? Todos entram por concurso público, mas homem tem a maior remuneração do que a mulher, pois ocupam os maiores cargos. Na Agência Nacional da Água tem apenas uma diretora e 4 diretores. Na ABAS tem 6 homens na diretoria 100%, que a ABAS é a Associação Brasileira de Água Subterrânea, e mais de 90% é do quadro de conselheiros, né, outros diretores. Então, a gente precisa discutir o assunto, a gente precisa buscar dados. Como a Jéssica falou, entra num local e ela começa a contar, né? Olha a desigualdade aí. Então, é por aí. Nossa, muito interessante todos esses dados que você traz, assim, se não deixar a gente, no mínimo, chocado, eu acho que tem alguma coisa errada. E é muito louco, porque quando a gente pensa no Brasil, né, que é esse país tão grande, dá para perceber as diferenças desde o direcionamento de políticas públicas, que eu li isso no texto da Jéssica, muito bom, inclusive, falar dos problemas, por exemplo, de seca que atingem tanto o sul quanto o nordeste do Brasil, e o direcionamento de políticas públicas para poder resolver os problemas do sul são muito mais eficientes e o direcionamento é muito maior, onde a população é majoritariamente branca, porque no nordeste. O norte, que é onde que tem a bacia amazônica, que tem a maior quantidade de água do mundo, né? Tipo, o Rio Amazonas tem em volume mais água do que os outros 10 da lista somados. É a região que menos tem cobertura de saneamento, que varia entre 70% e 80% da população sem cobertura de saneamento. Vários casos de insegurança hídrica morando. A família mora em cima do rio e não tem acesso à água potável, né? Então, assim, é muito discrepante a situação. E, às vezes, é bem importante a gente trazer isso daqui, dessas diferenças, não só dentro do recorte de gênero, do recorte de raça, do recorte social e do recorte territorial também, né? E trazendo essas análises territoriais para dentro da geologia. Então, passo agora a palavra para a Jéssica, para você falar um pouco mais sobre a relação do gênero com as águas subterrâneas. Sim, obrigada, Bárbara. Bom, eu acho que eu não consigo acompanhar, né, quantas pessoas estão aqui, quem está, mas eu acho bacana a gente materializar a água subterrânea. Porque quando a gente fala de água subterrânea, para quem conhece, é muito tranquilo a água que está embaixo do solo, mas e quando a gente não conhece? Quando não é geólogo, hidrogeólogo? Quando não tem conhecimento de geociências, né? Vocês sabem aonde está a água subterrânea?
Quando a gente fala, por exemplo, e é até muito curioso, porque eu saí de um bairro que utilizava água subterrânea e eu vim para outro, que eu estou atualmente estou na região serrana de Macaé, né? Frade, para a galera aí que conhece o Frade, o Sana, e muita gente aqui utiliza água de fonte. E de onde que vem essa fonte? Né? Água da cachoeira, de onde que vem essa fonte natural? É água subterrânea. Então, é muito importante a gente materializar e saber, e aí eu começo a observar, né? Quem é que vai, como a Ana já falou, quem é que vai buscar água na fonte? Quem é que vai fica preocupado se não tiver água para cozinhar, se não tiver água para limpar a casa, para lavar roupa? Geralmente essas coisas são atribuídas e são direcionadas às mulheres, então elas que serão mais impactadas. E é muito interessante também a gente parar para pensar que, como a gente já falou aqui, o Brasil, ele é o país com maior reserva hidrológica do mundo. E ainda assim, nós temos mais de 35 milhões de brasileiros e brasileiras que não têm acesso à água e saneamento básico, que vivem em condições de abrir a torneira e não saber se vai sair água daquela torneira. Isso é muito triste, isso é no mínimo preocupante, né? Porque nesse momento que a gente está vivendo atualmente, de pandemia, qual é a principal medida profilática, né? O que a gente tem que fazer para conter a propagação do vírus? É a higienização. E aí, como é que a gente faz num lugar onde as pessoas não têm água nem para beber, nem para tomar banho, né? Água para cozinhar, que são as nossas necessidades básicas. Como é que a gente lida numa situação dessas? Então, fazer esse recorte, né, e tentar pensar, imaginar e trazer para a nossa realidade. Quando eu abro a minha torneira, sai água. Mas e quantas pessoas por aí estão tentando abrir uma torneira e que não sai água e levam meia hora? No interior do Ceará, as mulheres demoram até 1 hora para chegar até o lugar para pegar água, e muitas vezes essa água ela tem qualidade duvidosa. E é essa mesma água que ela vai ter que dividir entre lavar roupa, cozinhar e se alimentar e alimentar os outros familiares. E tudo isso é ela que vai carregar nas costas, né? As crianças, as meninas que precisam sair mais cedo do colégio ou não ir ao colégio para ajudar. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas aquelas imagens bem simbólicas, né, das mulheres com as latas na cabeça, que vem desde a época isso é uma cultura ancestral, né, que vem desde a época da escravização também. E qual é a figura? Quantas vezes vocês viram um homem com aquela lata em cima da cabeça? Tá? E a gente então precisa pensar, né? As referências que nós temos, desde imagem até mesmo de cuidados, elas têm uma cor e elas têm um gênero. Então é muito importante nós, enquanto geocientistas, enquanto pessoas, né, pensantes, a gente parar um pouco para tentar avaliar além da nossa realidade. E o que a gente pode fazer para mudar isso? Como a Bárbara falou, como a Ana falou, a política ela vai estar gerenciando tudo que está à nossa volta. As políticas públicas, desde o vereador que você escolhe para a sua cidade até o presidente da República, todo mundo vai ter, de alguma forma, uma contribuição para lidar e para saber, né, o que fazer, como gerenciar essa água. Então, quem é que precisa ser escutado na hora disso? Vai ser a pessoa que não sabe o que é acesso à água, porque ela não tem acesso à água, ou aquela pessoa que não precisa se preocupar se tem água, se não tem, se a água é de qualidade? Porque agora no Brasil, a gente não está falando mais de água só no ponto de vista quantitativo, né, de quantidade. A gente está falando de qualidade também. Né? No bairro onde eu morei durante 17 anos, o problema lá não era só quantitativo, mas também qualitativo. E quando a gente fala dessa questão do esgotamento sanitário, que é você ter acesso você liberar o teu esgoto na sua casa e ter um encanamento adequado. Por quê? Se você não tem, aonde que você vai depositar esse esgoto? No mar? Ou diretamente, como a gente chama popularmente aqui, né, as fossas negras, as fossas sépticas? E esse esgoto, ele vai também para as águas subterrâneas, ele vai fluir para as águas subterrâneas. Então, já se não bastasse a galera utilizar a água dessa cor aqui, que eu falo que tem uma cor de chá, né? O meu chá de erva cidreira é um pouco mais claro que isso aqui. Essa água, que é água subterrânea, as pessoas, quando utilizam, elas vão fazer com que o seu esgoto, os seus dejetos, eles acabem fluindo também para essa mesma água que eles estão consumindo. Então, é um ciclo vicioso. Quando você vai ver, você joga o esgoto aqui, esse esgoto vai fluir, e aqui tem o teu reservatório de água, e aí as pessoas vão pegar a água daqui. E aí?
como é que a gente faz? E como é que fica o sistema de saúde? Como é que fica o acesso à educação, de saber o que é água subterrânea? Porque mais da metade da população brasileira é abastecido por água subterrânea, gente. Então, a gente está falando de algo material mesmo, que tem alguns historiadores, né? O Ricardo Irata, ele fala muito dessa questão do acesso, da quantidade de água subterrânea. Ele mesmo falou que mais da metade das cidades brasileiras são abastecidas por água subterrânea. Na minha área de trabalho, fica no oeste do Paraná, mais da metade da população do oeste paranaense, que utiliza muito essa água para agricultura extensiva, utiliza água subterrânea. Então, é importante a gente ter noção da qualidade dessa água, para onde ela está indo, a quantidade, né, que vai ser disponibilizada para todos e todas, qual vai ser a cor da pessoa que vai ter acesso, se terá acesso. Então, são discussões aí que a gente fica 5 horas aqui só falando e falando e falando, mas infelizmente a gente não tem muito tempo, né não? Pode falar. Só pegar um gancho aí da Jéssica. Só pegando um gancho aí do que a Jéssica falou, ela está falando bastante em relação à qualidade, né? E se a gente tem uma diminuição da qualidade, a gente tem consequentemente, uma diminuição da nossa quantidade, né? Precisamos utilizar água de qualidade. E aí é meio que surreal a gente pensar que a gente joga merda na água que a gente vai utilizar para beber depois, né? Então, são questões tão básicas e necessárias de ser solucionadas, né? Com certeza, gente. Nossa, e aí eu estou ouvindo vocês falarem, e às vezes não fica muito claro mesmo para as pessoas o que é água subterrânea quando a gente fala, né? Porque é o recurso oculto, o que os olhos não veem, o coração não sente. Ela está debaixo da terra, as pessoas, o que não se nomeia não se pertence, né? Então, uma coisa que eu gosto de falar sempre quando eu estou conversando sobre água subterrânea com pessoas que não são da área, é que a água subterrânea, na verdade, a água toda ela é uma água só, que está distribuída dentro de um ciclo. Então, assim, ela pode estar no mar, no rio, ou no reservatório subterrâneo. Cada um deles vai ter uma velocidade de circulação diferente, né? E aí, o que tem acontecido recentemente? O que acontece, por exemplo, com os desmatamentos, né? Tipo, o Brasil, ele tem uma condição geológica, geográfica, que é, assim, um paraíso tropical mesmo, porque, por causa do sentido que o planeta gira, vem o ar cheio de umidade do mar, e aí ele entra no continente, canalizado pela existência da floresta, bate lá na Cordilheira dos Andes e desce gerando os rios voadores. É assim que funciona a dinâmica da chuva, né? Então, assim, se não tivesse floresta, essa massa não ia conseguir entrar no continente para bater lá nos Andes e descer formando chuva. E aí, com o desmatamento, a gente tem perdido cada vez mais a capacidade de reter água no continente. Não é que a água está acabando, ou que a água vai acabar, mas a água, do jeito que a gente conhece ela, a água doce no continente, que é a água que a gente usa para manutenção da nossa própria sobrevivência, essa sim é a que a gente está usando. Então, o que acontece? Toda vez que tem uma chuva torrencial, que está cada vez mais comum por causa das mudanças climáticas, né? As chuvas elas estão ficando mais concentradas num período de tempo, isso diminui a eficiência da infiltração da terra. E o que alimenta o aquífero? É a água que chove e infiltra na terra ao longo de processos super demorados, que são muito além do que a gente vive no nosso tempo histórico humano. Então, assim, essa infiltração de milhares de anos de chuva, e que vai recarregar o aquífero, e que a gente tem que entender que essa água que a gente está tirando, que ela tem a velocidade que a gente tira e tem a velocidade que ela entra, e que são muito diferentes. Então, assim, com o desmatamento, você perde a capacidade de infiltração da água no solo, ou seja, de recarregar esses aquíferos, né? A chuva ela vai ficando cada vez mais concentrada, então você também perde na capacidade de infiltração, a água cai no rio e muito rapidamente ela chega no mar, então você está perdendo a capacidade de reter a água doce no continente. E as poluições diversas, que podem ser desde a agricultura extensiva, com a liberação de mais de milhares de agrotóxicos desde que o governo entrou, da poluição por indústria, aqui em São Paulo, que é super comum, poluição por indústria, por posto de gasolina, por petroquímica. Jéssica, que está na capital nacional do petróleo, sabe bem o que eu estou falando. Poluições menores, né, desde fossa séptica. Então, assim,
é uma questão que a gente tem mesmo que entender, que eu não estou falando da água subterrânea como um ente além, oculto. Ele faz parte do ciclo da água. É um elemento do ciclo da água e que tem o seu tempo próprio. E aí, a gente falou bastante aqui sobre a relação de raça, de classe, de gênero dentro dessa questão da água. E aí eu vou trazer aqui alguns mapas para poder ilustrar essa questão espacialmente na cidade de São Paulo. Primeiro mapa para localizar a cidade de São Paulo, porque ninguém é obrigado a saber onde está. E aí, esses 3 mapas, eles foram elaborados pela Jéssica, eles estão já publicados num artigo em que eu vou deixar aqui o link, e eles estão mostrando exatamente a porcentagem da população negra, como que ela está distribuída na cidade de São Paulo. Então, você vê que o centro expandido ele é majoritariamente branco. O rendimento médio das mulheres, que mais uma vez está concentrado no centro expandido, onde a população é branca, e o acesso à rede de saneamento básico com esgoto e água, que também está concentrado na região do centro expandido. E quando você traz isso para o contexto atual da pandemia, teve uma publicação do LabFAO, da USP, mostrando a mortalidade por Covid-19 e a imunização. Então, quando você sobrepõe todos esses mapas, você vê que não só a questão da água ela é problemática e deficitária, mas a própria questão do apartheid da vacina dentro de uma cidade específica, que é São Paulo, né? Então, as pessoas que têm acesso à vacina são as que menos morrem, são as brancas, são as que têm dinheiro, são as que moram no centro expandido. Quer comentar alguma coisa sobre essa produção, Jéssica, que é sua, autora dos mapas? Ai, Bárbara, nossa, eu particularmente gosto muito desse trabalho, porque aquela famosa frase, né, uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Que bom que você voltou, porque eu ia pedir para você voltar mesmo. Assim que esses dados, gente, são dados públicos, não são dados que eu gerei da minha cabeça, são dados disponibilizados pelo governo e por instituições públicas. E para mim foi muito gritante quando eu peguei porcentagens, né? Aí tá uma divisão por distritos, e como a gente consegue ver que onde tem mais gente preta e pobre é também onde tem menos acesso à água e o saneamento básico. E isso reflete diretamente na pandemia, diretamente, porque a gente precisa de água para lavar a mão. A gente precisa, quando vai fazer compras, né, no mercado, a gente precisa higienizar esses alimentos. Isso está acabando refletindo na mortalidade das pessoas que também não têm acesso à saúde. Então, assim, foi muito... apesar de eu já trabalhar com geoprocessamento, né, com essa confecção de mapas já tem um tempo, para mim foi muito chocante, assim, porque visivelmente dá para você ver aí, não tem discussão, é você olhar e simplesmente observar. As cores foram escolhidas propositalmente, né, a questão principalmente da paleta de cores da população negra. Então, onde você vê uma tonalidade mais escura, você vê que é onde tem mais gente pobre, que tem um rosa mais claro, são mulheres, né? Esse é o rendimento mediano das mulheres por cada casa, e também é onde tem menos saneamento básico. E quando eu falo saneamento básico, estou falando de rede de esgoto e rede de água. E aí você olha assim e é didático, é muito didático, né? É simples assim de você ver. E quando a gente observar o outro mapa que a Bárbara colocou, né? Esse trabalho, gente, foi produzido comigo, fui convidado pela Thalita, que também é uma cofundadora da Ponte, tá por aqui, né? A Thalita Gantuz, e com a Júlia, que é uma amiga nossa do direito, e a gente discute nesse artigo justamente a questão do acesso à água, do direito à água, como algo fundamental, já que a gente precisa de água para sobreviver. E aí, quem é que vai ser influenciado pela falta d'água? Qual é a cor das pessoas que não têm acesso à água de qualidade e quantidade? Quais são os efeitos que isso geram na pandemia? Então, tudo isso a gente discute, né? Levando em consideração também essa questão socio-territorial, que é falando das favelas e um pouco mais sobre os centros expandidos. Quem tiver curiosidade, procura no livro, eu não sei se a Bárbara já colocou aqui, mas já deixa aí no como... chat. No chatzinho, dá uma olhada que tá muito bacana, é um livro muito bacana, foi uma oportunidade muito, muito legal que apareceu. Eu gostei muito, li outros artigos também que estão incríveis, então eu recomendo muito mesmo, né? Porque eu tô no meio não, tá bom? Excelente. Queria fazer só um gancho, né? Isso que a Bárbara falou, ela começou falando do ciclo hidrológico,
Então, se a gente vê que ocorrem mudanças climáticas, né? A Bárbara estava falando se a gente compromete, se tem o desmatamento, a gente vai comprometer com o quê? Com a evapotranspiração, né? No ciclo hidrológico, comprometendo com um processo do ciclo hidrológico, né? Sendo a água um só, vai afetar outras regiões. E aí, pegando o gancho aí nesses excelentes mapas que a Jéssica fez, que ela mostra que está, assim, gritante, está na nossa cara a visualização dessa desigualdade, né, dessa desigualdade social, de raça e de gênero, e se a gente tem as mudanças climáticas que vão acabar afetando toda a sociedade, mas vão acabar afetando muito mais essa população, né? Então, só fazendo esse link aí entre o ciclo e as desigualdades. Excelente trabalho aí, Jéssica, muito bom. Gente, estou vendo aqui que o chat já está bem agitado, nós temos várias perguntas, e aí eu queria ver com vocês se a gente faz intercalando, traz algumas perguntas e depois vai para a última parte, ou se a gente já vai para a última parte e entra nas perguntas no fim. Acho que podemos falar tudo e depois perguntas? Eu ia então, beleza. também. Então, show. Ó, a gente está indo para a última parte da apresentação. Quem tiver mais pergunta, aproveita e manda aqui no chat, que eu vou fazer uma curadoria e passo para as meninas depois. Aqui, a última parte, então, da nossa apresentação é para poder falar um pouco do projeto de extensão que a gente está envolvida nos 3, que é coordenado pela Ana, que está vinculado ao núcleo da Cátedra da Unesco, Água, Mulheres e Desenvolvimento, no CAT, lá na UFOP, e surgiu com a questão, né, de será que a falta de água afeta homens e mulheres de forma diferente? Então, a partir daí, a gente a gente está construindo uma pesquisa, elaboramos alguns questionários, vou deixar a Ana falar um pouquinho mais sobre isso, e já vou deixar aqui no chat também o link para os questionários. Legal. Eu vou falar um pouquinho desse projeto, deixar a Jéssica também falar bastante, que a Jéssica e a Bárbara participam aqui, tem outras, acho que elas estão até ouvindo, tem várias mulheres participando desse projeto, mas o que motivou, né? Então, a gente vê tantos números, tantas desigualdades, nós vivenciamos isso, e isso, né, é um trabalho, acaba sendo voluntário, não temos verba nenhuma, não temos incentivo nenhum para estudar, mas a gente vê a necessidade de buscar informações, né, de ir atrás de dados. Então, começou com incentivo junto com duas pesquisadoras, né, no Congresso Internacional de Hidrogeologia, uma da Itália, outra da Alemanha, falou, nossa, vamos batalhar aí sobre a questão de gênero e água subterrânea. E aí, desde então, eu falei, nossa, Brasil, vamos começar a discutir isso aqui, água subterrânea e gênero, né, porque a discussão de gênero e ciências e outras áreas já tem uma discussão, então, por que não a gente falar também de água subterrânea? E aí, como que a gente trabalha isso de uma maneira sem ter muitos custos, né, sem ter, conseguindo conciliar com os nossos trabalhos aí, mestrado, doutorado, profissão, professora, pesquisadora, e como que a gente consegue fazer, mas não morrer esse assunto, né, alimentar mais ainda. Então, a gente pensou em duas temáticas, né, buscando dados em relação a essa desigualdade no setor profissional das águas subterrâneas, como que está o salário, né, entre mulheres e homens, como que está a representação entre mulheres e homens no setor das águas subterrâneas, nos órgãos gestores, e como que é isso em relação ao social, né, como que realmente as pessoas se conhecem a água subterrânea, quem que é mais afetado. Então, a gente pensou em fazer questionários, né, por conta da pandemia, a gente tem mais essa limitação, tendo que fazer tudo muito online, mas temos aí presença de grandes pessoas, grandes pesquisadoras, tá? Jéssica, muitas universidades, né, envolvidas, o FOP, o FPR, que eu sempre confundo, é o FR, a Unicamp, né, com a Bela, a UFVJM, a Ponte, né, claro, tá aí também junto,
Então, é um trabalho conjunto aí, muitas cabeças participando e com essa motivação e garra para continuar no diálogo sobre gênero e águas subterrâneas. A Bárbara colocou aí o chat, né? A gente pensou a princípio, claro, a gente gostaria de ter uma realidade do Brasil todo, mas pensamos em 4 municípios, não sendo capitais, né? A gente pensou em trabalhar na realidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, na realidade de Macaé, no estado do Rio de Janeiro, e na realidade 2 municípios pequenos em Minas Gerais, que é Ouro Preto e Diamantina. E aí a gente está coletando essas informações, tá? Para a gente trabalhar, tratar os dados. E aí, se Jéssica quiser comentar aí mais um pouco. Ai, gente, já começo falando que para mim é um sonho, né? Por mais que a gente tenha 1000 coisas para fazer, eu não poderia deixar de participar desse projeto quando a Bárbara me convidou e a Ana também, porque é estar materializando um sonho de vida, né? Estudando gênero e água subterrânea e trazendo as questões sociais em cima disso. Como a Ana falou, infelizmente, ainda no Brasil, a gente não tem tanto investimento para pesquisa como nós gostaríamos, né? É importante a gente lembrar que ciência não se faz do dia para a noite. Então, diante dessa pandemia, com todas as questões sociais, de isolamento que a gente precisa fazer, está sendo bem difícil a gente conseguir adquirir, chegar às pessoas que nós gostaríamos de chegar, que nós conseguiríamos chegar em campo, por exemplo, né? Porque quando a gente faz aí, como a Bárbara colocou aqui no chatzinho, a gente fez um questionário online, mas não são todas as pessoas que vão ter acesso a esse questionário online. Como é que a gente faz isso? Então, a gente está tentando aí da melhor forma possível chegar ao máximo de pessoas, a gente conta com quem estiver aqui para compartilhar mesmo com os amigos. Ah, porque eu tenho um tio que mora em Ribeirão Preto, uma amiga que é de Macaé. Compartilha. E quanto mais gente tiver e responder, são perguntas muito simples, não dura nem 5 minutos e vai ajudar muito a gente, porque é muito importante a gente quantificar mesmo e ter uma noção de quem está utilizando água subterrânea, como isso vai influenciar, e quanto mais a gente estudar sobre isso, quanto mais a gente dialogar, mais perto nós estamos de erradicar essas desigualdades sociais, né, que abrangem não só na questão das águas subterrâneas, mas no contexto brasileiro de uma forma geral, sobre o acesso ao saneamento. Então, tudo isso a gente vai poder estudar através desse questionário. E a gente conta com vocês, né, e estou muito contente aí por estar participando, poder estar lutando, transformando a minha profissão no que eu gosto, que é lutar por pessoas que precisam, como eu, né? Ai, gente, tô assim, assino embaixo de tudo que vocês falaram. Para mim é uma honra muito grande estar participando desse projeto também. E é isso, quem puder ajudar a gente na divulgação, a gente quer conseguir um dia fazer isso a nível nacional, era a nossa ideia inicial, mas com a pandemia a gente ficou bem restrito, a gente entende os vieses de coleta de um questionário que é feito de forma online, mas é só mesmo através da divulgação que a gente vai conseguir atingir maior número de pessoas em camadas sociais diferentes, né, que vêm de lugares diferentes. Então, por isso que a gente está aqui também pedindo a ajuda de vocês, para poder cada um que lembrar ali de uma pessoa, manda um inbox, sabe? São os 4 municípios: Diamantina, Ouro Preto, Ribeirão Preto e Macaé. Essa é a última semana que nosso questionário fica online e nosso objetivo é publicar um artigo com os achados que a gente conseguir através da coleta de dados desse questionário e trazer isso também na forma de divulgação científica para o público em geral, para poder dar mais luz e visibilidade para essas questões, né, sobre desigualdade de gênero e águas subterrâneas, principalmente, mas águas no geral aqui no Brasil. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa antes de ir para as perguntas? Excelente, gente, excelente. Muito orgulho aí de ter todos vocês participando e participar também desse projeto. Coisa linda. Ó, a primeira pergunta, eu acho que pode ser até para você, Ana, porque o Pedro Assunção, meu querido amigo Smigol, traz como vocês têm notado a presença e a participação de mulheres em eventos ligados à água subterrânea, e se esses eventos têm discutido a questão de gênero na hidrogeologia, que isso já está até dentro do projeto, né? Sim. Olá, Smigol, muito boa pergunta. Essa questão a gente tem avaliado, né, no projeto. Saiu também um gráfico que a gente fez uma pesquisa
da participação de mulheres palestrantes em todos os congressos nacionais de água subterrânea desde a década de 80. E eu acho que até apresentei no evento que teve da IH, que é o Congresso Internacional, foi em fevereiro, né, tá no site da ABAS, e mostrou como não tem, né, participação das mulheres como palestrantes, e ainda hoje, se vocês forem acompanhar as palestrantes, né, até mesmo publicações, primeiras autoras, é muito menor, é minoria. E por que isso, né? Às vezes a gente escuta, isso é porque não tem interesse feminino, não tem mulher pesquisando, e não é, né? Às vezes a gente sabe que existe uma diferença aí cultural, um problema cultural que já vai cortando e limitando isso, mas nós também temos que quebrar isso, envolver mais as mulheres na participação desses eventos, tá? Então, realmente é muito baixo ainda essa participação. E sobre os eventos discutindo a questão de gênero na hidrogeologia, tem agora o Congresso Internacional, que vai ser online, que tem a sessão só dedicada à discussão de gênero e hidrogeologia, né? Que a Ana está até como uma das chairs, muito chique. Na verdade, tem mais, né? Além da IH, tem também a ABRH, abre uma mesa para discutir de gênero e água. Então, está começando. Acho que esse é o primeiro momento que está sendo discutido sobre isso em eventos. Massa. Olha, agora a gente tem uma pergunta da Carol, minha amiga da BNGEL. Já existem políticas públicas federais ou estaduais voltadas para o acesso de água de qualidade, principalmente para áreas de vulnerabilidade e regiões onde a população negra seja majoritária? Posso responder? Calma aí, deixa. Tá. Bom, excelente pergunta, Carol. E realmente, quando a gente vai parar para pensar na qualidade, porque a gente vê muito, né, as propagandas governamentais e tal, falando muito do acesso à água, né? Vamos reutilizar o rio tal, o rio São Francisco, que não sei o quê, pererê, pão duro, mas e aí, quando se trata de qualidade, né? A gente não vê esse direcionamento para populações majoritariamente negras, não tem esse recorte, né? Há, sim, pessoas que lutam dentro da política para que isso seja diferente, mas ainda são escassas essas pessoas, ainda não têm voz, né? Ou melhor, não dão o espaço que essas pessoas precisam. Aí eu trago como exemplo, que assim, a minha realidade é o Rio de Janeiro e eu trabalho no Sul, né? As minhas pesquisas são muito voltadas para o Sul por causa da Universidade Federal do Paraná, que é onde eu trabalho atualmente. Nota-se um investimento muito maior por parte do poder público, tanto federal como estadual, nessas regiões onde a gente tem uma população majoritariamente branca. Então, é conhecido, né? As pessoas sabem que o Nordeste ele tem um problema muito, muito grave com acesso à água, mas ainda assim, quantas pessoas estão fazendo ou falando sobre isso? Enquanto a gente está aqui conversando nessa live, tem pessoas que não sabem amanhã que vocês vão conseguir tomar o seu café, se vão conseguir tomar banho, escovar o seu dente. E quantas pessoas falam sobre isso? E a gente vê também uma discrepância muito grande quando se trata de investimento mesmo, estatal. Então, não tem esse direcionamento, né? Voltando à pergunta dela, esse direcionamento pensando para fins raciais ou, vou colocar, socioterritoriais, que seriam as favelas, os lugares onde a gente tem mais gente pobre. Não tem esse recorte. Geralmente é muito mais voltado para os lugares onde já tem alguma estrutura básica, que precisa melhorar, óbvio, mas já tem alguma estrutura básica. Não sei se deu para responder, mas qualquer coisa, depois é só me procurar, eu posso esclarecer mais um pouquinho, tá bom? Vocês têm mais alguma coisa para falar, meninas, em relação a isso? Pode falar. Eu acho que eu vou comentar sobre o apagão que teve lá no Amapá. Um grande amigo meu estava morando em Macapá na época, e ele estava num bairro de classe alta em Macapá, que é muito diferente do que a gente tem como bairro de classe alta aqui no Sudeste. E aí ele estava contando, quando teve o apagão, que ele ficou, acho que 4 dias sem água e sem luz, completamente. E aí, que foram 4 dias que ele acordava e pensava como é que ele ia fazer para ir no banheiro e como é que ele ia fazer para ter água para poder tomar.
e assim, ele ia num mercado que era perto da casa dele, e era assim que ele ia fazendo, tipo, ia, levava os pets na mochila, enchia na torneira, porque o mercado tinha imposto, e levava para casa. E as pessoas que moravam lá nas regiões de ponte, como eles chamam, né, porque lá não é região de favela, é na região de ponte, que eram os ribeirinhos, foi mais de uma semana sem ter acesso à água, sem ter acesso à luz. Depois, quando voltou a luz, voltou no regime intermitente, né, e essas pessoas que moram nessas regiões de ponte são, obviamente, pessoas que são racializadas e que elas não tinham mercado para poder ir buscar água perto, que nem esse meu amigo ia buscar água para poder ir no banheiro. Elas pegavam água dos igarapés, que aqui a gente chama tudo de rio, né? Mas no norte, os rios mesmo são só os muito grandes e os menores os braços são chamados de igarapé. Também sem saneamento, todo o esgotamento sanitário dessa região era jogado nos igarapés, que era a mesma água que eles pegavam para poder beber, enquanto não tinha o acesso restabelecido, que foi a época do apagão, né? Que não foi uma semana, foi mais de um mês que eles tiveram problema com o fornecimento de energia. E aí, eu venho aqui na questão da Thalita, que ela traz. Como vocês podem comentar como a privatização do sistema de saneamento impacta nessa questão, que foi muito debatida a questão da privatização lá no Amapá, e Ouro Preto, por exemplo, também acabou de se votar sobre a privatização por uma empresa sul-coreana, e estão começando a instalar os hidrômetros. Ouro Preto é uma cidade que não tem 100% do tratamento de água, que parte da população tem acesso à água que vem diretamente de mina, então são águas, né, que circulam na Serra de Ouro Preto, que já tem um background geoquímico alto em arsênio, que o arsênio ele está junto da mineralização do ouro, então, tipo assim, a água que vem da mina, ela tem muito, mas muito mais arsênio do que os limites estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde e também os nossos limites estabelecidos pela CONAMA. E, enfim, Thalita pediu para a gente comentar um pouquinho sobre o impacto das privatizações. Ótima pergunta. Essa é uma pergunta bem polêmica, né? Esse é um assunto bem polêmico quando a gente fala privatização e público, aí entra questões políticas. Eu não sou uma estudadora, né, sobre essa relação, mas o que eu posso falar, às vezes até refletir, né? A gente viu aí os dados, né, que mostram que a desigualdade, que a falta de saneamento, ele está focado, né, nessa desigualdade. A gente tem muito mais populações mais pobres, comunidades mais pobres que têm falta de saneamento. E aí a gente para pensar, será que um órgão privado, ele vai conseguir cumprir com esse saneamento para toda a população? Bom, quando a gente fala de um órgão privado, será que ele não visa algum tipo de lucro, né? Então, fica aqui só as minhas reflexões mesmo, né, de debater sobre isso. Talvez a gente precisasse incentivar mais a questão do público, né, que não visa tanto o lucro, mas que visa aí o bem social, né, o bem de todos, do que simplesmente privatizar isso. A gente tem exemplos, né, a gente tem exemplos aí de Macaé, a gente tem exemplos aí de Ouro Preto, a gente tem outros exemplos que não são bons exemplos, né, quando a gente fala de privatização da água. Então, na verdade, eu deixo mais essas reflexões aí do que uma resposta, né, simplesmente. Eu vi que tinha uma pergunta do Pedro, né, para complementar a pergunta da Thalita. Será que você poderia, aqui complementando a pergunta da Thalita, quais as consequências do novo marco do saneamento básico na distribuição de recursos hídricos? É uma excelente pergunta, muito boa mesmo. É uma coisa que eu tenho, como a Ana falou, eu também não sou não me aprofundei muito, porque, assim, é um mundo, porque quando a gente está falando de privatização, é sempre importante a gente lembrar que a gente tem que fazer os recortes sociais e direito, muita lei, muita coisa, mas, assim, o pouco que eu consegui aprender sobre, até mesmo para poder aplicar no meu mestrado, é que vai ser o seguinte: os lugares pequenos, a gente tem que pensar na seguinte forma, de forma geral, o capitalismo, ele vai investir aonde ele acha que vai ter retorno financeiro. Então, quem é que vai ser cobrado? Porque quando você fala de
de privatização do saneamento básico, né? Não sei se todo mundo sabe, mas está falando não só de esgotamento sanitário e acesso à água, eles estão falando de serviços urbanos também, como varrer a rua, e tudo isso vai ser taxado, coisas que não era antes. E aí, quando a gente pega essas empresas, eu vou dar o exemplo aqui de Macaé, que é BRQ Ambiental, que é uma das empresas da Odebrecht. E assim, tem a BRK Ambiental, tem o Odebrecht, e aí eles vão investir aonde? Nos bairros, para quem é de Macaé e conhece, né? Cavaleiros, Cancela Preta, que são bairros ricos, ou dentro das favelas, Lagomar, Engenho da Praia, Malvinas, Nova Holanda. E aí, quem é que vai conseguir pagar por isso? Quando a gente fala também de tamanhos de cidades, porque está pela lei que caso essas cidades mais pequenininhas, né, que tem, eu acho que se não me engano, menos de 20 mil habitantes, não lembro agora o número exato, mas, enfim, as cidades pequenas, elas vão precisar fazer como se fossem blocos, elas precisam se associar, e aí, vendo mais para a região norte fluminense, seria Cabiúnas, Carapebus, Conceição de Macabu, elas precisam se juntar para se tornarem atrativas ao mercado, porque aí vai ter a demanda, né? Seria uma maior população, então uma maior demanda. Então, o que significa essa privatização? Lugares longe do centro expandido, lugares mais afastados, das populações mais afastadas, onde tem menos pessoas, menos recursos financeiros, essas pessoas serão mais prejudicadas. Porque se existir um serviço, né, porque muitas das vezes pode não existir esse serviço, caso ele exista, ele será cobrado e será taxado de pessoas que não vão ter a reforma, o mesmo viés financeiro, nem a mesma quantidade, nem a mesma quantidade de dinheiro, nem de estrutura mesmo, básica, de conseguir compreender do que está acontecendo, do que está sendo cobrado, e aí isso já, por si só, já é desigual. Então, toda vez que eu falo em privatização, que eu escuto falar em privatização, eu penso, o que significa privatizar, né? Quem é que vai pagar por isso de verdade? Né? E quando eu falo pagar, não é só financeiramente, né, não? Não, exatamente, ótimas colocações. É a gente entender mesmo, né, que quando você está falando de privatização, como a Jéssica colocou, é o capital que está dando a letra. Então, ele só vai operar aonde que é lucrativo. Então, áreas em que não é lucrativo se construir uma infraestrutura, porque a infraestrutura é cara, né? Tipo, não é distribuir água que é cara, é construir encanamento. Né? Não é produzir a luz que é cara, é construir a infraestrutura da fiação. Isso é que é caro. E a partir do momento que você vai privatizar, se não for lucrativo, não é de interesse. Então, como garantir que as pessoas que moram fora dos centros expandidos, em cidades pequenas, que elas vão conseguir ter o mesmo nível de acesso? E como que, mesmo se elas tiverem o mesmo nível de acesso, como que você vai garantir que elas vão poder pagar por isso? Então, assim, essas discussões, elas são realmente muito importantes. E aí, eu deixei por último uma pergunta bem descontraída para a gente poder fechar em alto astral, que é uma pergunta da Mara Maciel perguntando para a Ana. Você esteve na África, será que você pode falar um pouco sobre essa experiência? Vamos lá, para finalizar, então, sim, a África, eu estive na Guiné-Bissau, foi um projeto muito bacana, quando eu trabalhava no IPT. Foi um projeto financiado pelo CNPq, né? Na época a gente tinha muitos incentivos na pesquisa, e era um projeto, gente, de países de língua portuguesa, Brasil e Portugal, auxiliando os países de língua portuguesa da África em relação aos recursos hídricos, tá? Então, não era um trabalho de fornecimento de verba, né, para os países africanos, mas sim de compartilhar o conhecimento com os países africanos. Então, eu estive lá em 2 momentos, a gente ficou bastante tempo, né, fizemos campos em primeiro foi na Guiné-Bissau, né, que era o primeiro país a ser contemplado, e houve, assim, uma troca tão boa, né, de conhecimento, e eu pude perceber tanto, assim, uma desigualdade, né. Se a gente tem isso no Brasil, imagina na África, né, em Guiné-Bissau. E era muito interessante ver as mulheres trabalhando, né, lá em cada comunidade, eles tinham um poço, né, para a comunidade, e esse poço, eles faziam a construção com uma cimentação em volta e como se fosse um banco ao redor,
a responsabilidade da água de abrir era fechado com cadeado, tinha momentos, né, que poderiam abrir para bombear aquela água, era tudo manual, e ficava responsável uma mulher. Olha que interessante, né? E aí servia, tinha um horário específico, dia da semana específico para abrir aquele poço, e as mulheres faziam fila com balde na cabeça para pegar essa água. Então, isso também, acho que foi uma grande sementinha que me colocou, né, para estudar isso, né, essas desigualdades, como que é o papel da mulher no gerenciamento dessas águas, e discutindo com eles, também fazendo rodas, apresentações, né, como não havia, às vezes, muitas mulheres participando, então eu comecei a comparar, né, o Brasil, a África, como que é essas questões, então foi muito legal, assim, um projeto, e que deveriam haver muitos mais, né, não só entre Brasil e África, mas Brasil, diferentes estados, Nordeste, Sudeste, Sul, mas está aí, né, para a gente valorizar a ciência e a pesquisa. Muito obrigada. Gente, vocês querem dar uma última palavrinha antes da gente encerrar? Eu queria só agradecer, né, a oportunidade, falar que esse assunto, ele está apenas começando, né, que não simplesmente está apenas começando, mas que a gente tem muito ainda que discutir. A gente falando aqui sobre vários assuntos, saneamento, e aí a gente, ciclo da água, quantidade, disponibilidade hídrica diferente, a gente vê que o assunto não acaba, né? A gente precisa, e é bom, é gratificante falar sobre isso, é importante divulgar, conscientizar, fazer os projetos, então que esses debates, eles sejam só crescentes, tá? Então, estou sempre à disposição aí, quem quiser discutir mais, debater, procurar, é um assunto que me agrada bastante. E obrigada aí mais uma vez pela participação de todos, as perguntas também muito boas. Bárbara, Jéssica, Thalita, continuem firmes e fortes. Gente, eu também gostaria de agradecer pelo convite, né, por todos que estão aqui com a gente até agora. Para mim é muito importante estar debatendo, como a Ana falou, a gente está no começo, a gente ainda tem muita coisa para se falar, são muitas lacunas que a gente ainda não vai conseguir preencher por agora, mas a gente tem que começar de algum lugar, né? Como dizia Maria Carolina de Jesus, os políticos sabem que eu sou problemática porque eu falo do meu povo que é oprimido, né? Parafraseando. Porque eu falo da opressão, então isso sempre vai assustar aqueles que não querem que a gente debata sobre. E nós estamos aí movimentando estruturas, né, para os geólogos, os geocientistas aí, somos 3 mulheres que estão tentando movimentar a estrutura que está mantendo essas relações de hierarquia, seja de poder, seja de acesso à água, seja de disparidade de gênero, mas o importante é que a gente está aqui começando de algum lugar. Então, para vocês que estão aqui até agora, assistindo um tema que é muito importante, que permeia a minha vida, que permeia a vida de todas vocês, de todos vocês. Muito obrigada, porque a gente começa assim, plantando a sementinha, e agora, se ela vai florescer ou não, depende muito mais de vocês do que da gente, tá bom? Boa noite, gente, uma boa semana para vocês, é uma segunda-feira, né? Então, uma boa semana para todos, e mais uma vez, obrigada pelo convite, pelo carinho. Tchau. Gente, então muito obrigada, Jéssica, muito obrigada, Ana, muito obrigada quem está assistindo a gente aqui, quem mandou pergunta, o pessoal adorou, mandaram muitos comentários pelo chat, a gente teve até participante da Colômbia assistindo, então muito obrigada a vocês pelas discussões lindas que a gente levantou aqui hoje, e por todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo, cada uma na sua área e nós juntas, porque mulheres são como água, crescem quando se encontram. Boa noite. Boa noite.